Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 25 e hoje eu quero ler com vocês dois trechos. O primeiro trecho são nos versículos 16 e 17, depois a gente vai dar um pulo e vai para os versos 21 e 22 e nesses dois trechos, nesses 4 versículos, nós iremos conversar. Antes de ler o texto, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e juntos amanhecermos de segunda a sexta às 7h30 da manhã, todo dia, segunda a sexta, sem falta. A gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Caso você não possa estar neste horário, não tem problema, o devocional fica salvo aqui durante o dia para você meditar também, mas eu quero fazer um compromisso de você estar aqui diariamente conosco. E eu tenho certeza, convicção no meu coração, que vai ser uma bênção para todos nós, para mim, para quem já está aqui diariamente, e para você também, juntar-se a nós e juntos meditarmos na Bíblia, tá bom? Vamos ler agora Provérbios 25, do 16 e 17. A gente fala desses dois versículos, depois a gente pula para os versos 21 e 22 e fechamos o devocional de hoje. Verso 16 de Provérbios 25 diz assim: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, olha aí, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Vou até repetir esse versículo aqui, te dou uma dica. Se você quiser que o seu vizinho ouça essa palavra e receba essa palavra, você aumenta aí o volume da tua televisão, porque eu vou repetir esse versículo agora. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Verso 17. Fala Deus. Fala Deus. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Gente, brincadeiras à parte, esses dois versículos, eles, através de dois exemplos diferentes, nos mostram o mesmo princípio. Que princípio é esse? O princípio da moderação. Sem moderação, até mesmo aquilo que é bom se torna ruim para nós. Quando Salomão fala do mel, por exemplo, ele não está dando um conselho dietético, embora isso também sirva para um exemplo literal, para uma questão literal. Você pegar uma colher de mel, colocar na boca, o doce do mel é bem saboroso, a maioria das pessoas gosta. Mas se você ficar comendo mel o dia todo, ele vai se tornar enjoativo. Às vezes tem até algum doce, algum bolo, alguma comida que é doce e você gosta muito, mas se a pessoa errar na mão, no açúcar, no doce ali da culinária, ele se torna um doce enjoativo. Você rapidamente não consegue mais saborear aquilo, não é verdade? Então por que Salomão faz isso aqui? Isso aqui não é um conselho nutricional, isso aqui não é um conselho culinário. Isso aqui é um conselho sobre a moderação da vida. Mel na Bíblia sempre esteve associado àquilo que é bom, àquilo que é prazeroso. Você vai ver em vários trechos, por exemplo, alguns profetas dizendo assim: Senhor Deus, a tua palavra é doce como mel. Lá em Cantares também, o amado vai falar para amado, seus beijos doces como mel. Então, essa expressão doce como mel, o uso do mel na Bíblia tem a ver com prazer, tem a ver com algo bom, tem a ver com uma sensação boa. Mas até mesmo as coisas boas, sem moderação, elas se tornam coisas ruins. Por exemplo, é muito fácil que um hobby, se não for bem administrado, rapidamente se torne um vício e atrapalhe toda a sua vida. Qual a diferença de um hobby para um vício, por exemplo? O hobby, ele libera, ele te relaxa, ele te descansa, ele te distensiona. Tem pessoas que têm como hobby, por exemplo, jogar videogame, assistir uma partida de futebol, praticar algum esporte, enfim. Ali é um hobby. A pessoa, durante a semana, faz aquela prática até para liberar a mente, né? Extravasar um pouco, sair do estresse, desencanar a mente de muitos problemas que vive. Mas se você faz daquele hobby um vício,
e de repente começa, por causa de um videogame, por causa do futebol, por causa das redes sociais, você começa ali a ter um mau desempenho no trabalho. Você começa a ter problemas relacionais na família, que você está gastando muito tempo e muito dinheiro em algo que deveria ocupar apenas uma lacuna da sua vida, mas está ocupando muito mais tempo do que deveria. Então, nesse caso, a gente não tem que demonizar o futebol, nem as redes sociais, nem alguns hobbies que as pessoas fazem. O que a gente tem que prestar atenção é no princípio da moderação, é no tipo de dose, na quantidade da dose. Já diria por aí a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente precisa dosar até mesmo as coisas boas da vida, porque senão elas começam a ocupar em nossos corações um lugar que não lhes pertence. E aí vai mais nos fazer mal do que bem. E por incrível que pareça, o verso 17 também fala sobre moderação. O verso 16 fala sobre moderação acerca de coisas. O verso 17 fala sobre moderação acerca de pessoas. Então, verso 16, o mel é bom, mas evite comer muito mel, senão ele vai se tornar enjoativo. Verso 17, olha, não incomode demais o seu vizinho, não fique muito na casa dele, não, só daqui a pouco ele vai enjoar de você. Então, nós devemos também respeitar o espaço das pessoas, porque sem isso, se nós não soubermos o nosso limite, rapidamente a gente passa de remédio para veneno nas relações. Rapidamente a gente vai passar de portas abertas, corações abertos, para portas fechadas, corações fechados. Rapidamente, ao invés de ser um alívio, a nossa presença vai passar a se tornar um peso. Então o próprio Salomão vai falar desse princípio da moderação não apenas para coisas, mas também para pessoas. Até anotei aqui, ó, as nossas anotações a gente leva todos os dias lá para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, cujo link está fixado nos comentários. Eu coloquei aqui, primeira lição, até o que é doce em excesso enjoa. Segunda lição, não invada o espaço das pessoas. Terceira lição, essa eu vou passar só citando mesmo para a gente avançar o tema. Terceira lição, nem tudo o que é acessível deve ser explorado. Então, tudo tem seu tempo. Né? Porque você tem 1 litro de mel, por exemplo, no seu armário, né? Esqueci, rapaz, a palavra, enfim, no seu armário. É porque você tem 1 litro de mel no seu armário, que você, da sua despensa, a palavra que eu queria usar, que você vai tomar 1 litro de mel de vez. Então, nem tudo que é acessível deve ser explorado naquele momento. Cuidado com isso. Já viu aquela pessoa que ela recebe o salário no dia 5 e no dia 6 ela já está sem nada? Se você está sem nada porque você pagou e honrou seus compromissos, tudo bem. Mas tem pessoas que, no afã de tentar descontar o desgosto da vida em alguns prazeres efêmeros, gastam um monte de coisas necessárias e rapidamente se veem sem os recursos necessários para viver. Então tome cuidado com isso. É muito importante utilizar esse princípio da moderação para lidar com coisas e para lidar também com pessoas. E aí você pode usar também, pode ministrar essa palavra aí na vida de um vizinho, de um amigo seu que esteja muito em sua casa. Brincadeiras à parte, ou não tão brincadeira assim, né? Se você tiver coragem, você fala, querido, vamos ler esse devocional aqui que o Thiago fez lá no canal, acho que Deus vai falar contigo lá, e quem sabe Deus fala com ele aí também. Mas brincadeiras à parte, gente, vamos seguir em frente, verso 21, vai dizer assim, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha só, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A verdadeira grandeza está em fazer o bem até a quem não merece. Então, essa conotação aqui de fazer o bem ao nosso inimigo, obviamente é muito mais fácil fazer o bem para quem é amigo, fazer o bem para quem a gente ama, fazer o bem para quem está do nosso lado. Isso é nitidamente muito mais fácil. Você fazer o bem para quem está querendo o seu mal, para quem está tentando o seu mal, é mais desafiador, é mais confrontador. Mas ainda assim, a Bíblia nos instrui que a bondade, gente, ela é a arma mais eficaz contra o ódio. O amor, a bondade e todos os valores do coração de Deus, eles são as armas mais poderosas contra o ódio, contra o pecado, contra esse mundo caído, sabe? Nós temos uma luta nessa vida.
Existem armas que nós precisamos escolher para lutar essas lutas. A palavra de Deus fala, por exemplo, em 2 Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas são diferentes. A gente não luta com as armas humanas. A gente não luta com os padrões humanos. A nossa forma de lutar é diferente. Você sabia, por exemplo, que foi motivo de grande frustração para as pessoas no tempo de Jesus o fato de Jesus não levantar uma revolução política em Israel? As pessoas esperavam, olha, se tu és de fato o Messias, você vai levantar uma rebelião e vai nos livrar do Império Romano. Tanto é que quando Jesus começa a realizar os milagres, as pessoas vão tendo os milagres ali como um prenúncio de uma grande revolução, de uma grande rebelião política. Quando Jesus multiplica pães, multiplica peixes, as pessoas estão pensando ali, contextualmente, olha, esse homem, ele vai multiplicar, alimentos para os nossos soldados na batalha. Quando faltar alimentos para a gente, esse homem vai multiplicar alimentos. Era muito comum naquela época, já que as cidades eram cercadas, eram muradas, uma estratégia de guerra muito comum era você cercar a cidade. Isso inclusive aconteceu com Jerusalém, tempos depois da ascensão de Cristo, né? Quando Jerusalém é definitivamente não, mas é destruída por completo, demorou muito tempo para ser reconstruída. E era uma estratégia de guerra muito comum você cercar a cidade. Então ninguém nem entra nem sai. A partir daquele momento, como ninguém entrava nem saía da cidade, você só tinha o estoque de comida que já estava ali dentro. Se aquela cidade fosse cidade preparada, ia ter estoque de comida para algumas semanas. As cidades mais preparadas de todas ia ter estoque de comida para alguns meses. Entende? Mas uma hora, meu irmão, ia acabar a comida. Então, aquela cidade seria forçada a negociar, né, o cerco para poder obter comida. Senão todo mundo ia morrer mesmo sem ter que lutar. Compreende? Então, essa questão do faltar comida era muito forte na época. Ainda hoje, muitas pessoas morrem de fome, sim, eu reconheço, eu sei que ainda existe essa realidade, mas naquela época era muito fácil você dizimar cidades, você dizimar nações por conta da fome. Então as pessoas veem Jesus multiplicando comida, elas pensam, meu Deus, nunca vai faltar mantimento para os nossos soldados na guerra. Quando elas veem Jesus curando os enfermos, elas pensam, meu Deus, quando um soldado nosso for atingido por uma flechada, por uma espada, por um ataque inimigo, o general Jesus Cristo vai curar os soldados. Quando eles veem Jesus ressuscitando os mortos, eles pensam, nossa, os nossos soldados, eles podem até morrer, mas o general Jesus Cristo vai ressuscitar os soldados. E nós seremos um exército imbatível. As pessoas tinham, gente, uma conotação de Jesus como um resolvedor dos problemas políticos da época. Isso é tão forte que quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra ali na semana da crucificação com um jumentinho, né? A história vocês conhecem. E as pessoas estão gritando assim, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Aquela, na verdade, não era só uma ovação a Jesus. Eles não estavam só ovacionando Jesus. Na verdade, era um pedido de socorro. Era um pedido de socorro. Era, olha, se levante, faça alguma coisa por nós. Você tem um poder para nos livrar do Império Romano. E grande foi a frustração de Jesus quando ele viu que as pessoas não perceberam, as pessoas não tinham entendido a mensagem de fato, né? Quando eu digo frustração como humano, afinal de contas Jesus, como Deus, ele já sabia de todo o plano. E grande foi a frustração das pessoas com Jesus não ter levantado uma rebelião. Essa, inclusive, é uma das grandes razões para muitos teólogos, e eu concordo com essa linha interpretativa, que leva Judas a se frustrar ao ponto de trair Jesus, ao ponto de entregar Jesus. Entende? Então note que essa questão aqui de lutar as batalhas certas com as armas erradas, ela já vem de muito tempo. E nós também somos convidados a isso ainda hoje. Só que a palavra de Deus nos convida para algo diferente. A bondade, o amor, as nossas armas são diferentes para lutar a mesma guerra. Então, se o nosso inimigo tiver fome, dê de comer. Se o nosso inimigo tiver sede, dê de beber. Aí talvez você pense assim, somente bugou. Agora as pessoas dizem, pô, Thiago, mas se eu der de comer para o meu inimigo, der de beber para ele, eu vou estar fortalecendo ele, vai se fortalecer e vai me destruir. Só que aí o versículo 22 vai te mostrar o que de fato vai acontecer.
O que de fato vai acontecer. Verso 22. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O que é que significa isso aqui de amontoar brasas vivas na cabeça de uma pessoa? A ideia aqui, gente, não é destruir o inimigo. A ideia aqui seria basicamente fazer a consciência da pessoa queimar, fazer a consciência da pessoa fervilhar. Esse gesto, na verdade, constrange a pessoa a ponto dela ficar envergonhada em fazer o mal. Se você já viveu essa experiência de alguém te devolver o mal com o bem, você sabe o quão constrangido você ficou. E se você já viveu a experiência de devolver o mal com o bem para alguém, você deve ter percebido o quão constrangida essa pessoa ficou. Porque o bem, ele é muito mais supremo, ele é muito maior, muito mais sublime do que o mal. Ele envergonha o mal. É como se o gesto de bondade face à maldade humilhasse o mal, entende? É uma vitória moral. Mas não é para esmagar, não é para passar na cara da pessoa, vou mostrar para a pessoa que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou... Não. É como se você vencesse a maldade que está no coração da pessoa e plantasse a bondade. A pessoa fica pensando, rapaz, poxa, fulano tinha tudo para me fazer mal, tinha tudo para me prejudicar, tinha tudo para me destruir. No entanto, ele escolheu, ele preferiu me perdoar, ele preferiu cuidar de mim, ele preferiu me amar. Me diga uma coisa, quando você entende o amor de Deus, e a Bíblia fala que outrora nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas aí você ouve a palavra de Deus, você ouve uma pregação, você começa a aprender do amor de Jesus. Você começa a aprender que nós merecíamos condenação, que nós merecíamos juízo, que nós merecíamos uma pena. Mas Jesus nos amou. Quando você ouve uma mensagem dessa, você fica com vontade de matar Jesus, de prejudicar Jesus, de se vingar de Jesus? Ou você fica com vontade de amar Jesus de volta? Hã? Você sente vontade de amar Jesus de volta. Você fica... O amor de Deus nos constrange nesse sentido. Não é de ficar envergonhado de Deus. É de você ser convencido. É como se você fosse conquistado pelo amor de Deus. É como se você dissesse assim, olha, não tem como não amar um Deus que me amou tanto assim. Eu era inimigo de Deus. Eu fazia as coisas contrárias à vontade de Deus. Eu estava no time do contra. Mas Deus me amou tanto de um modo que eu não consigo não amá-lo de volta. Eu fui conquistado pelo Senhor, entende? Então, se esse efeito acontece com você, a mesma coisa vai acontecer com pessoas em relação a fazerem maldade com você e você devolver com bondade. Você vai amontoar brasas na cabeça. A pessoa vai ficar fervilhando. Poxa, a pessoa poderia ter me feito mal, mas ela me fez o bem. Poderia me odiar, mas ela me amou. Eu responderia mal, reagiria mal, mas a pessoa reagiu bem, a pessoa respondeu bem. Aquilo mexe no coração da pessoa. E, meu irmão, isso transforma e traz mudanças para o coração da pessoa, muitas vezes, muito mais do que uma pregação. Muito mais do que assistir um devocional como esse, do que ouvir uma música, do que se emocionar numa igreja, sabe? Você está literalmente pregando para a pessoa com a sua vida. Está pregando para a pessoa com os seus atos. Isso faz muita diferença. Eu lembro de um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas já tem um tempo que eu não dou esse exemplo e sempre tem gente nova no devocional. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, no período de escola e tal, né? E aí, rapaz, eu lembro de um colega meu, aconteceu uma situação no colégio, de os meninos assim no celular vendo algum vídeo, né? Algum vídeo daqueles, se é que você me entende. Aí, não, Thiago, vem aqui, vem ver também, não sei o que e tal. Só que ele sabia que eu era crente, né? Eu já era crente naquela época, ele sabia que eu era... Na verdade, ele foi provocar. Vem cá, Thiago, vem ver também, que eu não sei o que. Eu falei, não vou não. Não concordo com isso aí, não. Se fosse aí, você me sair disso aí. Ele começou a zombar. Aí, olha lá, ó. Tá vendo? Aí começou a zombar, né? É o crente. Aí, na verdade, eu nem me incomodei tanto com aquilo, porque era uma coisa até normal. Já tava gato escaldado, né? Uma coisa que acontecia muito. Então, nem foi só mais uma coisa que me incomodou. Mas interessante que depois, rapaz, tem uma situação com essa mesma pessoa. Tava tendo uma disputa ali, né? Algo assim de injustiça. Não, você fez, você não fez. Você não fez, você perdeu para... Eu tava passando na hora. Já num outro momento, uma outra situação aconteceu envolvendo essa pessoa. E eu passando assim pela rua. Literalmente passando pela rua. Aí tava acontecendo um problema. E a pessoa gritou do outro lado. Não, vai ali, ó. Tiago tá passando. Eu vou chamar Tiago, porque Tiago é crente de verdade. Tiago é justo. Ele não vai mentir, não. Ele é justo.
Vamos falar com ele e ele vai definir o que é que vai, quem é que tem razão nessa história aqui. E foi uma coisa até de besteira, assim, de adolescente mesmo, mas ficou no meu coração. Eu pensei, rapaz, a pessoa, há dias atrás, tava zombando porque eu era cristão. Mas aí aquilo ficou no coração dela, tá? Ficou no coração da pessoa. O pessoal pensou, ó, fulano ali é crente, ele é firme no que ele acredita. Na hora que surgiu o problema, meu irmão, vamos chamar o crente. Vamos chamar quem deu testemunho. Não, aquele cara ali, ele acredita de fato, ele vive o que ele acredita. Então note que muitas vezes a pessoa ela é convencida não pela sua palavra, não por uma pregação, não por uma frase de efeito, mas pelo seu testemunho de vida. É isso que Provérbios está dizendo. Quando você tem a chance de fazer o mal, mas você faz o bem, meu irmão, isso aqui é uma pregação irrefutável. Irrefutável. Tem pessoas que não acreditam em Deus ou não gostam da Bíblia. Por alguma razão, elas ficam ali, às vezes, tentando refutar o que você prega, tentando discordar, elas querem encontrar alguma falha na mensagem. Então, e se elas forem inteligentes, elas até ganham um debate ou outro. Mas a sua vida, o seu gesto de amor, isso aqui, meu irmão, é irrefutável. Então você amontoa brasas sobre a cabeça da pessoa, ficar pensando assim a noite toda, rapaz, que negócio diferente, né? A pessoa poderia me fazer o mal e fez o bem. A pessoa poderia odiar e amou. A pessoa poderia destruir, perdoou. Então aquilo fica na mente da pessoa. E aí eu quero fechar com uma promessa da palavra de Deus. Há dias atrás nós falamos aqui com Provérbios, como a Bíblia toda, na verdade, ela é muito de absolutos. Nós vivemos um mundo muito relativo. Que não, que pode ser, que quem sabe, que talvez, que provavelmente, não. A Bíblia é um livro de absolutos. A verdade absoluta. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Aí verso 22 vai dizer assim, ó. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Não é talvez Deus te recompense. Não é quem sabe. Ó, se Deus estiver prestando atenção na hora ali, ele vê, talvez ele vai te recompensar. Não, se ele for com sua cara, ele vai. É uma certeza, meu irmão. É você fazer isso aqui. Deus vai te recompensar. Então, mesmo que os homens não te tragam uma recompensa visível, mesmo que não tenha ninguém ali para te aplaudir na hora, mesmo que não tenha alguém para validar o que você fez, para postar e te marcar no Instagram, mesmo que não tenha algo humano, o Senhor Deus vai te recompensar. Agora você pergunta assim, Tiago, por que Deus recompensa essas coisas? Porque quando você age assim, é como se você estivesse agindo em nome de Deus. É como se você estivesse fazendo o que Deus faria. Entende? Se você vê injustiça no mundo e você se posiciona para ser uma resposta para aquela injustiça, lembra do devocional, qual pobreza sua riqueza supre? Você vai suprir a pobreza de alguém, seja ela financeira, emocional, espiritual, social, enfim. Uma série de pobrezas que a gente tem. Quando você se posiciona aquilo, você está se posicionando numa causa que é a causa de Deus. Essa causa não é sua, essa causa é a causa de Deus. Então é como se Deus te recompensasse dizendo assim, ó, você está se levantando numa causa que eu estou patrocinando, então eu vou te recompensar. Guarde isso no seu coração. Esses atos de justiça, esses atos de bondade, esses atos de misericórdia, tudo isso, por mais que o homem não te recompense, na verdade não deve nem esperar as coisas do homem. A gente nem deve fazer com essa intenção. Não deve fazer para as pessoas verem, não tem que fazer para estar postando, não tem que fazer para se exaltar. Se fizer isso, já está com o coração contaminado. Mas a Bíblia vai me mostrar, a gente acabou de ler, e a Bíblia vai nos guardar na convicção de que o Senhor Deus, ele nos recompensa todas as vezes que nós agimos de acordo com o caráter dele. Amém? Você crê nisso? Você pega mesmo essa palavra no seu coração? Então vamos orar para nós fecharmos esse devocional. Antes de orar, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, like no vídeo. Se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu. Daqui a primeira, a segunda, a terceira. A gente vai estar aqui na 10ª vez, ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. E eu habilitei aqui, gente, no nosso canal, a ferramenta, o botão hypar. Na parte de baixo, assim, abaixo do vídeo, tem um botão hypar. Clica nesse botão, isso também vai aumentar o engajamento e vai ser uma forma do YouTube espalhar esse devocional
para outras pessoas também. E eu quero te convidar, é claro, para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá eu te mando todos os dias o link dos devocionais. Eu mando também as minhas anotações pessoais durante o dia. É um grupo fechado, não tem conversa paralela, ninguém vai te incomodar, não vai encher sua caixa de WhatsApp, mas é feito para te ajudar a ser constante e para estudar mais profundamente a palavra de Deus. Então, pela tarde, eu mando lá as anotações em PDF de tudo que a gente estudou nesse texto e muito mais coisas que às vezes não dá tempo de falar aqui por conta do devocional ser um pouco mais dinâmico, mas por escrito fica lá como material de consulta para você estudar. Então, para entrar no nosso grupo, o link está fixado na descrição, no topo dos comentários e no topo do chat também. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que nos direciona, que nos ensina, que nos molda. Te pedimos, Deus, guarda o nosso coração, tenha misericórdia de nós, para que, primeiramente, nós tenhamos o espírito de moderação para nos impedir mesmo de estragar até as coisas boas da vida. Quantas vezes pelo descontrole, pelo desgoverno, até mesmo aquilo que é bom a gente acaba estragando. Tem misericórdia, Pai. Queremos te clamar também, Senhor, para que nós tenhamos a nobreza, a graça vinda de Ti, porque isso não vem de nós, isso vem de Ti. A graça de fazer o bem a quem nos faz mal. A graça de dar de comer até mesmo se o inimigo tiver fome. De dar de beber até mesmo se o inimigo tiver sede. Tem misericórdia de nós, Pai. Para quem já está nessa prática, fortalece, abençoa, ajuda ainda mais. Para quem está tendo dificuldade com isso, Senhor, vem com Teu Espírito soprando, ensinando, ministrando. E, Pai, eu te peço, Deus, para que esse devocional, esse versículo que a gente leu, essa palavra que a gente conversou, não seja só um discurso bonito para os nossos ouvidos. Não seja só algo para a gente deixar um like ou aplaudir, mas que seja verdade na nossa vida, Senhor. De fato, em alguns momentos, ou em muitos momentos, é desafiador nós fazermos o bem a quem nos faz mal. Mas nos ensina, Deus, o Teu caráter, nos ensina o Teu coração, nos ensina a Tua mente, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo. É que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo e, claro, antes de sair daqui, comenta abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.